iniciar, em 2006, o meu programa Saúde com Vida, na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era, sim, uma proposta premonitória, que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que, naquele ano mesmo, eu deveria preparar todos nós a esse despertar preventivo da pandemia. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando esse meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui em 2023, na Primer TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te questiono, no que você faz a diferença para nos ajudar na cocriação do nosso novo futuro na pós-pandemia? Você já pensou nisso? Meus almas, nas palavras de Gaston Bachelard, quando nos tornarmos hipersensíveis à palavra, veremos que ela constitui uma adesão a uma amplidão feliz. E é em busca dessa amplidão feliz à palavra que hoje Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, recebe a nossa querida Glória Quirinos, uma peruana no Brasil, ou uma brasileira no Peru. Pouco importa. Por que classificá-la a estagnando assim, se a vida é um constante fluir de movimento? Glória, além de professora universitária, é tradutora literária, é autora de livros bilíngues de literatura infantil e juvenil, de livros teóricos nas áreas de letras e educação. Colaborou com páginas de poesias, crônicas e ensaios no Caderno G da Gazeta do Povo. É integrante da Federação Internacional de Educadores, FRENE, da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil, do coletivo Era Uma Vez, e é membro do Conselho Consultivo do site de Literatura e Leitura Infanto-Juvenil. E agora, em 2023, comemora os seus 38 anos de literatura. E com a palavra, nossa alquimista de hoje, seja muito bem-vinda em nossa sala de bem-estar, Saúde com Vida, Rede dos Alquimistas do Agora, Glória Quirinos. Boa tarde, Carla. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que momento estaremos sendo apreciados, enfim. É um grande prazer, agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com você, trocando tanta ideia, tanta coisa boa. Você já abriu com uma frase do Bachelard: o que mais esperar desta conversa? Perfeito. E, primeiramente, quem é Glória Quirinos? Eu acredito que sou uma estrangeira aqui e lá. E eu já explico. Sou peruana de nascimento, o português do Brasil, minha língua literária, e eu digo que sou estrangeira quando estou lá e quando estou aqui. Porque quando volto para o Peru, né, mais propriamente Lima, minha cidade de origem, onde estudei, meus primeiros anos, enfim, as pessoas notam algum sotaque. E notam também, mesmo falando fluentemente o espanhol, claro, que é língua materna, né? Elas notam alguma palavra meio estranha, alguma coisa, e me perguntam: de onde você é? E aqui no Brasil, esse sotaque que não desapega de jeito nenhum, né? Também na primeira pergunta: de onde você é? O que você acha, Carla? Bem, agora vou começar a entrevistar a entrevistadora. Veja, isso de ser estrangeira aqui e lá pode ser um pouco permissivo, porque estou pensando em voz alta agora, te respondendo, né?
eu fico com mais coragem, tanto lá como aqui. Porque o estrangeiro, ele se permite errar, as pessoas são mais condescendentes. Bem, é que é estrangeira, ela não sabe, né? Mas e se isso acontece, tanto no Brasil como no Peru, é uma beleza, né? Então, não há aquela preocupação extrema, não, tenho que fazer direitinho, tenho que isso, que aquilo, esse cuidado, porque ao final eu sei que serei perdoada. Na verdade, Glória, você é do mundo, né? Um pouco eu que falo, eu não sei. Aliás, Carla, todos somos, Sim. todos somos, porque a delimitação de fronteiras, os limites geográficos, eles foram posteriores. Inicialmente, o mundo era mundo, enorme, Perfeito. amplio, e nada mudo, né? Todas as línguas eram meio misturadas. Hum. Aliás, uma língua natural que nos acompanhou desde sempre, a linguagem dos gestos, das emoções, traduzidas Sim. no rosto, no olhar, isso é tão bonito. E na verdade o mundo da imaginação, todos pertencem, né? Não há fronteiras, né? Se a gente pensar assim. Não existem fronteiras, eu acredito numa natureza mitopoética do ser humano. Perfeito. E Glória, como ocorreu esse teu despertar pela literatura, assim? Pode ser, pode ser por causa, a origem disso, uma fonte familiar, Legal. um verso poético. Vou te dar um pequeno exemplo. No horário do café da manhã, em casa, a primeira pergunta familiar normalmente era minha mãe que perguntava: o que você sonhou ontem de noite? Muito, Glória. Não é? Tomando café da manhã. Eu não lembro se o tempo entre o café da manhã e o horário da escola era muito longo, muito curto, mas eu sei que cada um contava seu sonho. E me diga, Carla, isso já não é um trampolim precioso para a ficção? Porque, claro, que cada um contava seu sonho, mas que a gente enfeitava esse sonho, ampliava, colocava algo mais. Quando sentia que o olhar de emoção estava ali, a gente exagerava um pouco e dava um pouquinho mais de energia a tal momento, né? Então, pode ser. Eu estou falando isto pela primeira vez, provocada pela tua pergunta. É. Pode ser que isso seria um momento de sacudida poética, de permitir que um se conte e Uhum. se conte inventando, mas não do nada, partindo de um recorte real, que foi o sonho. Perfeito. E o sonho real, A realidade está no onírico ou na vigília? ali ali que está, que é Né? literatura. A literatura é uma variante do onírico. Sem dúvida. Também sonho em acordado. E, e no caso, assim, diz que a gente não escolhe a profissão, mas a profissão nos escolhe, né? Como surgiu para você essa tua aptidão, esse teu escolher pela sua profissão? Pois o meu primeiro curso universitário lá no Peru era turismo. Por isso que eu disse que você era do mundo. Então, acertou. Era turismo, então estava familiarizada com Uhum. turistas que vinham de longe, nós tínhamos teoria e prática do turismo,
numa época, 1970, por ali, onde não existia nem se pensava em curso superior de turismo aqui no Brasil. Bem mais tarde, né, veio o curso de turismo como uma novidade, mas formada em turismo lá, como se fosse um segundo jogo do tempo, daqueles de futebol, né? Primeiro jogo do tempo aqui, segundo jogo do tempo lá. Eu tive a oportunidade de um segundo momento de jogo, nesse tempo biográfico ali que eu estou te contando. Vim parar no Brasil e veja, a turista era eu. Mudou tudo. Então, eu fiz o papel do turista que eu teria que orientar lá no Peru, como recém-formada em turismo. Você mudou os papéis, né? Exatamente. Mudei os papéis e não sabia português. Eu aprendi o português seguindo essa citação de Bachelard que você colocou, só que eu nem conhecia Bachelard, não era muito consciente disso, né? De ampliar a alegria, a felicidade, tendo uma consciência das palavras. Como que eu não teria consciência das palavras se eu precisava atendê-las, escutá-las com uma atenção imensa, porque eu precisava me comunicar, eu precisava compreender. Então, o estrangeiro é muito interessante nesse sentido, Carla. Até tem uma palestra que é a poética do estrangeiro. Sim. Porque a qualidade de escuta e de atenção do estrangeiro é diferente. A rota, a rota, o roteiro não é conhecido, é tudo novo. Então, é frente desconhecido, né? Então, além de um novo país, tem uma nova língua, né? A ser explorada, né, Glória? Uma nova culinária, tudo. De repente, se eu, por exemplo, vou te dar um exemplo bem do cotidiano, assim, um abacate. É claro que eu vou abrir o abacate e comer com sal deliciosamente. E me surpreender aqui com sorvete de abacate. Eu nunca comeria sorvete de abacate, não. Sim. Não. Você... E é muito interessante, né? Porque o teu movimento é bem brincar com as palavras, né? E é muito gostoso, assim, ouvir você, porque a forma que você fala parece que você está cantando, é muito lindo, assim. Carla, tua escuta também. Né? E no teu pós-doutorado, na França, foi sobre teorias do imaginário. E você falou do tempo de Maradigmas. Nos conte mais. Então, esse tempo de paradigmas, ele lembra uma palavrinha muito conhecida nossa, que é paradigmas, né? E o paradigma vem com um começo de palavra que sempre me incomodou um pouco, porque eu senti ele meio parado, né? Paradigma. E por ali, isso que você falou das palavras, eu dividi a palavra paradigma. Então, existe um modelo de ação, de pensamento, de leitura do atual e do cotidiano, que me dá um rumo, eu vou seguir tal paradigma. Mas a vida em movimento, então o paradigma do mês passado não é o mesmo do próximo mês, e muito menos do próximo ano. E a ideia do paradigma veio por causa de um encantamento particular, potente, que eu tenho do mar.
Que máximo! Os paradigmas do mar. Sim, Paradigmas. Uau! exatamente. Porque o mar é um movimento e observar essas ondas, não é? É incrível, uma onda diferente da outra, e ainda o que me surpreende, me fascina mais no momento da contemplação do mar, são essas ondas diagonais, inesperadas, que elas aparecem diante de uma suposta sequência. Ítalo Calvino tem um texto muito bonito, como uma onda, né? No livro Palomar, eu acho. É muito, muito interessante, porque quem se atreve a medir a sequência das ondas do mar? Há uma suposta sequência, mas quando entra a onda transversal, eu acho que isso é um recorte da leitura da vida, da leitura do cotidiano de todos nós. Quem não espera uma onda transversal que se atravessa numa suposta, num suposto cotidiano certinho, regular, premeditado, calculado, agendado. É o aleatório, né, da vida. Exato, isso. Então, esse é um recorte do tempo de paradigmas. As pessoas me pedem, Glória, publica isso que eu quero ler, mas Sim. eu não sei. Sabe, Carla, eu prefiro falar sobre, porque o que eu estou falando para você neste momento não está escrito, Certo. é novo. É, porque eu falar, na verdade, é um movimento, né? Sem dúvida. É, é, Uhum. é o movimento, é o fluir, é o fluxo, é a liquidez. Sem dúvida. E como você se sente agora, em 2023, comemorando teus 38 anos de literatura? Que lindo, que lindo. Você sabe que 38 anos de literatura não é tão, não me impressiona muito, nem tanto, como comemorar os 74 anos de idade. Certo. Eu estou recém me acostumando à ideia. Não, não sei. Não parece, tá? Meu Deus, aparece de pertinho, Não. né? Sabe quantas horas eu levei na frente do espelho para não ficar assim muito, né? A Carla vai me entrevistar, tem que ficar um pouquinho mais ajeitada. Mas eu comento com meu marido, às vezes eu digo, sabe de uma coisa? Eu acho que nós estamos ficando velhos. Eu falo assim para ele, e ele me fala, eu não acho, eu tenho certeza. E Mas o aí, espírito é jovem, mas Glória. eu gosto de ouvir isso, porque me dá um pouco de chão Ah, dentro tá. do tempo. Ah, é? Então, isso de 74 anos, estou começando, cara, estou começando a sentir, poxa, é um tempo, né? É um tempo, quando lembro de uma trajetória, de tantos lugares. Uhum. Nem sempre comento, mas quando alguém conversa, porque aconteceu isso em tal lugar, coisa e tal, né? Que vontade de interromper e falar, olha, isso ali eu já vi, já passei, já vivi 10 vezes. Mas, envolvida pela narrativa do outro, que me fascina, eu quero ouvir essa atualização do que eu já vivi. Então, a É, vida atualizada pela fala do outro, uhum. me encanta. Em matéria de tempo, assim, o tempo Cronos, ele é meio dolorido, mas eu gosto muito do tempo Kairos, que é o nosso tempo interno, né? Que a gente cria o nosso tempo, né?
Isso. Eu recebo alguns retornos disso que nós estamos falando. Já comentei com a minha filha, Nancy, ela mora em São Paulo, eu comento com ela, né? Eu digo, Nancy, você não se assusta, não, ter uma mãe de 70 e tantos anos, na terceira idade? E ela fala, não, mãe, porque agora eu tenho a quarta idade. Então, isso me deu uma tranquilidade, sabe? Ah, tem quarta idade. Ah, então tá bom. Né? Me faz seguir e esquecer essa questão numérica aí. Porque Claro, deixa Cronos de lado, vamos para Cairóis mesmo. E daí essa trajetória, né? Vamos pensar em Cairóis. Essa tua trajetória, você recebeu vários prêmios, né? E qual deles mais te marcou? Carla, já que você falou em trajetória, em 2021, Uhum. participei de um edital daqui do Paraná, um edital de cultura, né? E alguns me animaram, muitos me falaram, né? Ah, participe. Daí eu falei, não, imagina, tem tanta gente com uma trajetória incrível participando. Depois, eu não gosto muito isso de, de, de concorrer, de concurso. Acho que isso vai me desgastar muito. Eu prefiro que se mereço algo, que venha, assim, tranquilamente, né? Sim. E além do mais, por conhecer a própria trajetória, eu vi essas torres de papel, de certificados, tudo isso de fotos, eu teria que juntar material. Faltando, eu acredito que 2 dias, né, decidi, vou participar. Tive grande apoio, porque sozinha não se faz, né? A Mana, minha seguidora, assistente, gata de botas, colocou fogo nisso e falou, claro, vamos, isso, aquilo, depois precisamos de ajuda para juntar tudo. E foi o primeiro lugar, fui classificada no primeiro lugar, nessa trajetória. E o bonito da trajetória, o que mais gostei de fazer no momento do preparo, foi o seguinte: eu nem apresentei meus livros. Eles estavam por escrito, em algum lugar, apresentei por escrito, mas precisava gravar um vídeo. Daí, eu fiz uma torre de livros, assim, e os livros selecionei os livros netos, quer dizer, não meus livros, mas os livros publicados pelas minhas lavra-palavreiras. Foi lindo isso, eu fiquei assim. Só que o vídeo, para gravar aquele vídeo também não foi fácil, porque são tantos minutos e tudo mais, né? Mas falar dos livros publicados pelos meus lavra-palavreiros, para quem não sabe, lavra-palavreiro são lavra-palavreiros, são aqueles que participam da oficina de criação literária e vitalidade poética Lavra-Palavra. E quando eles escrevem, e publicam, e quando eles escrevem, publicam e ganham prêmios, eu fico muito feliz. Que lindo, né? Uma generosidade tua, assim, né? Que lindo. Que lindo isso. Ó, você é criadora e ministrante de oficina de criação literária, olha bem isso, e vitalidade poética. Como surgiu na tua alquimia interior essa proposta da lavra-palavra? Carla, eu gostei muito dessa pergunta. Talvez não consiga respondê-la, mas a pergunta é incrível, né? Essa alquimia interior, como ela se construiu? Pode ter vários elementos. Uma, essa atenção que falamos antes, do estrangeiro e da criança.
A criança tem essa escuta porque tudo é novo para ela, né? E a criança, não intencionalmente, ela faz metáforas incríveis, analogias, conexões, não é? E não sei, a primeira oficina Lavra a Palavra, eu acredito que a ministrei nos anos 85, 86, por ali no Rio de Janeiro, num encontro nacional da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, muitas propostas de oficinas incríveis, eu apresentei a minha, e eu sei que eu curto e me divirto e fico muito, muito bem ministrando oficina. Isso deve acontecer e acontece, né? Porque tenho retornos belíssimos, estão ali no meu canal do YouTube, no site, nas redes, a espontaneidade das pessoas que eu encontro quando saio. Sempre tem algum lavra-palavreiro falando da sua própria criação. Mas eu não sei se isso responde à tua pergunta. A tua pergunta é maior do que isso. Essa alquimia talvez vem de uma fonte familiar, porque quando criança, eu lembro que eu anotava, não sei o motivo, fazia uma lista. As palavras del abuelito, o espanhol tem que vir em espanhol. Las palabras del abuelito, las palabras del tío Mario, las palabras de la tía Julia, las palabras del primo Fabrício, enfim. E porque eu notava de criança que algumas pessoas falavam da família, repetiam frequentemente algumas palavras. E eu fiz uma espécie de dicionário delas. Acho que não entendia todas as palavras. O abuelito Constantino, ele falava uma palavra que até agora eu não sei porquê, escalafão. O que seria escalafão? Mas eu anotava, escalafão. Então, ali, talvez o que você acha, você como alquimista maior, vá me ajudar a compreender isso. Talvez é uma relação afetiva com as palavras. Não sabia o significado, mas eu queria relacionar a palavra com a pessoa, com o sujeito da Então fala. você foi uma lavra palavreira desde criança. Pode ser, mas eu achava que todos faziam isso. E é fascinante, porque, na verdade, você fez o movimento de descoberta infantil, né? Frente ao desconhecido, as palavras, né? Sim, tenho no livro Sintomas de Poesia na Infância, talvez ali eu lembro, estou fazendo relação agora, né? Isso é uma pergunta, né? Porque elenca uma série de sintomas. Cada capítulo é um sintoma. E a gente, de criança, repete alguns jogos de palavras, enfim, sem saber o significado. E sem saber o significado, estou procurando aqui uma citação, achei. Veja só. A Raquel Mestre, que bom que encontrei a Raquel Mestre aqui, uma lavra-palavreira antiga, muito querida. Ela fala assim: quando minha irmã era moça e eu criança, a gente cantava em turma. Tantan, jacutinga lá, biscatinga lá no B. Biscatumba tinga, soroberabá, biscatumba lá no B. Biscatumba tinga. Não sei que significado tem.
só sei que nunca esqueci. Oh, que lindo! Então, tenho algumas epígrafes do livro que eu pedi para alunos, para escritores, amigos, me lembre algo da sua infância. Sim. Essa pergunta que você fez para mim, né? E eles escreveram algumas coisas muito ricas, muito importantes, que eu acho que eu nunca daria conta de compreendê-las completamente, porque ali está o mistério da criação literária, do afeto pelas palavras, porque uns se apegam tanto nelas e porque para outros é um utilitário. Existe uma dimensão emocional na palavra, né? Muito, não é? E eu coloco sempre uma gratuidade que vem de graça, Sim. porque a gente não investe nela. Eu vejo em qualquer outra arte, você precisa investir, a palavra você já vem com ela. E a forma da gente se sentir compreendido no mundo, né? Quando a Exato. criança emite o som e a pessoa entende o som que está sendo emitido, né? E o fascínio que você tem é tanto que você fica encantado com o eco, por exemplo. Toda Sim, criança, quando sente o eco, repete e brinca com o eco, verdade. porque o som e tua própria voz que responde, né? É fascinante, né, o mundo. Inclusive, eu tô vendo aquela tua paisagem ali e eu tô achando linda aquela árvore. É um pé de ameixa. E ameixa, oba. Ameixa é gostoso, né? Quando está no tempo de ameixa, né? Fica lindo, fica melhor ainda. Hoje está um dia um pouco nubladinho, mas a ameixa, num dia de sol, fica ali brilhando. Hum. E Já olha, tem um passarinho ali. tem a visita, Aham. exatamente, eu ia falar isso, tem a visita dos pássaros, né? É um, o espaço é aqui onde eu trabalho, é ali nessa mesa que Formidável. gravei aquele vídeo que eu te falei para o edital da trajetória. Lindo mesmo, assim, né? É como a gente tem um olhar assim de maravilhamento de criança, né? As palavras elas trazem isso muito pra gente, né? Sem dúvida, e nos poemas de nossos amados poetas, nós temos muito essa referência, esse registro desse encantamento diante das palavras. Como é aquela Sim, da Cecília Meirelles, o menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? E o eco só responde, onde, onde? Que ele lindo, não conta, lindo, ele só repete, que lindo. E no sábado passado eu entrevistei o Lucas Bukele, que ele é criador da Expedição de Histórias Vozes do Paraná. Como foi para ti ser uma expedicionária e realizar oficinas literárias em 6 cidades do interior nessa longa viagem? foi Como foi essa experiência? muitíssimo. Primeiro, como eu te falei antes, meu primeiro curso universitário foi turismo. Então, Sim, esse olhar diante da cidade nova que eu vejo pela primeira vez, retornou com muita força. foi formidável, Glória. Paisagem nova. Esse é um fascínio que eu tenho e que eu achava que seria a minha profissão e que eu teria que mostrar essa paisagem nova para quem vem pela primeira vez. É, traços assim da cidade às vezes aparecia nas duas assim, Isso mesmo. né?
E para quem está com curiosidade, né, a gente falou tanto de 6 cidades e não mencionamos as cidades, né? Cambará, São Mateus do Sul, Antonina, Marmeleiro, Loanda e Santa Terezinha do Itaipu. Essas são as 6 cidades que foram vistas na expedição de Histórias Vozes do Paraná. Né? E, olha, eu vou pedir para você ler uma coisa. Eu vou pedir para você ler o conto que você fez de Loanda, porque é muita brincadeira com as palavras. Eu achei lindo. Loanda. Loanda. Antoninas. Loanda está aqui. O título que eu dei para Loanda é Faz de Conta de Verdade. Letra líquida. Líquida mesmo é a letra L e ponto. Como assim ponto? Água corre, discorre, escorrega, concorre e não há ponto e nem ponto e vírgula que a detenha. Alalau, alalau, pássaro que desconheço parecia aprovar esta minha cisma de laleios. Olhei para os lados, ninguém por perto, e tomei a liberdade de repetir para mim mesma diversas vezes a palavra Loanda. E não é que me deixei guiar pelo andar cursivo de suas ruas e letras? Aqui tudo Loanda, pensei, tudo Loanda. Calma, calma, nem tudo. A vida anda também na contracorrente. E nem sempre os nomes próprios das cidades condicionam seus habitantes. O menino que nunca falava se desprendeu da mão da mãe e apontou para a vitrine da loja em frente da sorveteria. Estava com as mãos e o rosto lambuçado de sorvete. E nada melhor do que se lavar em cada uma das torneiras expostas, todas em plena liquidação. A mãe se deixou levar, e é claro que eu também me deixei andar. Diante de todas as torneiras da loja, a mãe fez o gesto de abrir uma por uma todas as torneiras. A criança fez o gesto de receber água de cada torneira, abrindo um ninho com as mãos. Como ele não falava, a mãe lia apenas os gestos do menino. O brilho do olho era de contentamento, mas estava diferente. Até franziu a testa. Coisas jamais vistas no rosto do filho. É claro que me senti uma invasora diante desse momento, ao mesmo tempo delicado, cruel e poético. Sorte que eles nem se deram conta que eu estava ali, transbordando perplexidade a cada torneira aberta. A mãe fingia que tinha água e o menino também. Juro que fiquei na dúvida por alguns minutos e fui conferir com as torneiras do outro lado da vitrine. De fato, água não havia. Claro, mãe e filho estavam num faz de conta particular, exercitando a ficção. Fingiam que água havia sem água corrente haver. E se o menino fingisse que falava? A mãe estava esperando por esse pequeno milagre, certamente. Aconteceu o que não podia acontecer. A mãe notou a minha presença intrusa e, consternada, me disse: ele não fala. Nunca falou.
se essas torneiras todas fossem de água benta. Quem sabe, né? Toda água é água benta. Respondi com a maior naturalidade e convicção. E toda letra L é líquida. E essas torneiras estão em liquidação. Saímos quase juntos. O menino sentou na soleira da porta e não quis mais levantar. Se virou para as torneiras todas e fez com as mãos o gesto de ninho que espera passarinho e falou. A criança falou, sim, água. Logo mais pronunciou o nome da cidade. Incorretamente, claro, mas em alto e bom tom. Loágua. Eu achei lindo esse conto, assim, me emocionou muito, muito. E como surgiu esse conto dentro de ti, assim, como você começou a desenvolver ele? Porque eu fiquei muito impressionada com o comércio de torneiras em Luanda. E, de fato, em frente da praça, tem uma loja, uma delas especialmente, muito grande, com vitrinas enormes e com muitas torneiras. E eu e a Lucy entramos naquela loja, né? E eu fiquei pensando, poxa, né? Isso de abrir a torneira, fechar a torneira, e achei lindo isso. Eu queria voltar lá novamente, porque torneiras de todas as formas saem diferente uma da outra, de todo tamanho. Então, eu pensei, isso de abrir a liquidez, né? E a palavra liquidação. A palavra liquidação sempre achei boa. Uma, pelo motivo prático, que você pode comprar mais barato, uma liquidação. E outra, porque a liquidação acontece porque você quer liquidar algo já no sentido de se desfazer. E esse se desfazer, ele tem um fluir, é um fluxo. Ele Sim. quer movimento, porque se desfaz e vem outra coisa nova, certamente uma torneira mais moderna para ser vendida, né? Não é assim que o comércio quer descartar algo para colocar no seu lugar algo novo. E, E de fato, daí, a mãe e o menino foi uma criação ali no meio das torneiras. isso foi depois. Isso Que foi legal. porque sempre me surpreendeu, né, isso da fala, das preocupações das mães, com a fala das crianças, ou umas são tagarelas demais, falam demais e comentam. E o meu convívio com muitas mães, com muitos pais, e com essa preocupação dos filhos, das crianças, que tinha sorveteria do lado, perto também, sabe, Loja de torneira. em torno da praça, né? E certamente eu vi, não lembro, né? Crianças, famílias, enfim. Ainda E não nada, ali o Bachelar também, né? O Bachelar, ele trabalha, né, com Água e Seus Sonhos, né? mas muito bem lembrado, Carla. Exatamente, ele fala disso. E ele fala da liquidez da letra L. Então, na construção de um texto, em verso ou em prosa, quando eu quero que esse texto deslize, vai, né? Carrego de L, a letra líquida. Né? Sim. Agora, quando quero algo um pouco mais enrolado, vai que vai R, que também corre, enfim, é muito interessante.
aproveitar a oportunidade que você foi a minha co-orientadora também, que eu trabalhei com a questão da palavra pintura, né? O mergulho em água viva, né? De Clarice Lispector, em diálogo com Jung e Bachelard. E você me auxiliou muito essa questão da água, sabe? Vista no Bachelard. Eu achei fascinante essa tua colocação, assim. É que, e olha que nós não conversamos antes para você descobrir que água é minha praia, né? Sim, Água é minha praia. Paramadima, agora eu descobri que tem a ver com mar, né? Astrologia, e mar, e tudo, né? É água. Eu sempre tenho que estar com alguma coisa de água, de qualquer maneira, ou lavando uma coisa, ou regando, ou admirando o mar, o rio, ou a própria leitura, é oceânica. E é, foi intuição mesmo, a questão da água, que legal. Mas que bom que você selecionou Loanda, porque nós não sabemos, nós escrevemos, mas nós não sabemos o momento em que chega no leitor e como chega, né? É possível que outros Eu selecionem. chorei com esse conto. Eu realmente chorei. Eu achei uma sensibilidade incrível a questão, porque é bem a classificação, né? Quando você chega perto de uma mãe com a criança, a mãe ela vai justificar alguma coisa da criança. Daí essa justificou que ele não fala. E no final ele fala. Era Sim, só a oportunidade de abrir as torneiras, né? é, eu acho que pode ser um conforto para muitas mães, pais, e talvez um caso de estudo ali, porque você falou metaforicamente, questão de abrir as torneiras. É extravasamento, né? Quantas torneiras, sem nós saber, como pais, também fechamos nos Sim. filhos, nos alunos No também. momento que classifica, Glória, porque a classificação deixa a pessoa estática. Sim, Se exato. ela vier a mudar, é água, né? O rótulo, muitos falam, por exemplo, não liga não porque ele é tímido. Pronto, a criança que nem sabia se era tímida ou não, já ficou tímido e ficar calado. Então, vou cumprir meu papel. Sim. E o quanto você, nesse movimento de criar uma nova realidade numa Lavra-Palavras, o quanto você possibilita que as pessoas elas extravasem essas torneirinhas que algumas vezes estão fechadas, né? Eu te acompanhei na Lavra-Palavra na pandemia que você fez online, né? O quanto você permite isso também. Pois é, Carla, olha que eu não tinha pensado, mas essa crônica, o conto, é crônica, eu acho, de Loanda, posso incluí-la daqui em diante, até mobilizada por você em qualquer oficina do Lavra. Né? Uma É, leitura, e nunca trabalhei nesse sentido. Qual é a torneira que me fecha, qual é a torneira que me abre. legal. É, Por isso que é gostoso, né, a conversa, né? qual é aquela torneira que só fica pingando né? E tem que Sim, juntar dia para juntar água, mas qual é aquela torneira que vai com toda a força, que respinga, que... perfeito, que jorra, né? Que transborda, né? Muitas coisas que a gente segura, transborda de alguma forma, né? E ao teu ver, Glória, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós-pandemia que está surgindo aí, o novo, né?
é o outro, né? É outro que me provoca. Neste caso, um momento assim, muito claro, evidente que está acontecendo neste momento, Carla, são as tuas perguntas, as tuas provocações, né? E eu acredito muito nessa troca, nesse diálogo com os outros, e acontece muito, muito frequente, tanto desde o momento de autógrafos, vou te dar um exemplo que você vivenciou, o momento de autógrafos deste livro recentemente, né? Esse contato com as pessoas. Você falou muito bem o pós-pandemia. Nós dois estamos sedentos de água e de torneiras abertas, Perfeito. porque ficamos com torneiras fechadas de trocar todo esse canal sensível, todo esse canal do imaginário, todos os nossos anseios, receios, pesadelos, sonhos, né? Projetos, enfim, a gente eu trocava comigo mesma, né? Ou com uma que outra pessoa muito próxima, porque não tivemos contato com outras pessoas. E se tivemos com máscara, sem ver o gesto, sem ver o rosto do outro. Somos sobreviventes, sim, de um tempo inédito que nunca imaginamos viver. Então, daqui em diante, eu acho que ter essa consciência em relação à qualidade de presença do outro e qualidade de escuta, de palavra, de relação com o outro. E isso você sabe fazer muito bem, Carla, e tem uma compreensão muito ampla sobre isso que eu estou falando. Eu acho. E outra, não fazemos sozinhos, né? Ali está o outro. E com o outro que estamos construindo, com as relações, com os amigos. No meu caso, tenho a felicidade de ter sido professora por muito tempo, tanto na PUC como na Federal menos tempo. Aliás, também fui professora da Tuiuti, da Uni Andrade, Uhum. não é? Então, eu digo isso porque sempre temos um aluno, ou professora, aquele encontro, e aquele encontro depois da pandemia é muito Poxa, rico, é por emoção. é que Você agora a gente consegue abraçar, né? Antes não dava. não dava, então os abraços ficaram diferentes. É um, É. é um abraço de sobreviventes, Uhum. não é? E nos deixa uma mensagem aos nossos telespectadores. Eu gostaria muito, claro, tê-lo sempre cada vez mais pertinho, mais próximos. É um pouco desse pós-pandemia revisitado, superado, né? E fazer talvez esse exercício do estrangeiro. Não cabe mais medo neste momento. Tem uma ideia, um novo projeto, uma vontade de algo, vai. Mas como? De que maneira? Né? Tudo é ensaio, nada é definitivo. Aliás, a palavra ensaio também é permissiva e também permite um pouquinho de coragem. Não é nada, não, é só um ensaio. Ter a vida assim como um ensaio, não levá-la tão drasticamente
a sério, a gente passa limpo. Se podemos reiniciar o computador, por que não a gente reiniciar-se a cada dia, a cada hora, a cada momento? Glória, eu queria ficar conversando contigo muito mais tempo, mas está chegando o nosso tempo, né? De novo tempo, chegando o nosso tempo. Eu te agradeço muito de coração você estar aqui conosco, muito, muito mesmo. Muito obrigada, Carla. Agradeço imensamente, imensamente estar aqui, toda essa lindeza aí, brilhando de vermelho, linda, linda, me provocando, me fazer falar coisas que eu nunca pensei, que estão nascendo assim, de maneira bem natural, graças a você. Um grande abraço para você, obrigada. Olha, e eu deixo uma mensagem para todo mundo, né? O caminhante faz o seu caminho ao caminhar, né? Exatamente o que a Glória falou, que a gente dá o primeiro passo e as coisas vão surgindo na vida da gente, independente daquela ondinha transversal que vem de forma aleatória, mas nos auxilia a prosseguir, né? E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita numa rede de alquimistas do agora, em saúde com vida sustentável na pós-pandemia, entre em contato saudeconvida@gmail.com, respondendo o que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar o nosso novo futuro pós-pandemia. E seja um novo alquimista a ser entrevistado por mim, assim como a Glória queríamos. E Saúde com Vida fica por aqui. Agradeço muito de coração o carinhoso e-mail, a audiência de todos vocês e até o nosso próximo programa. Namastê.